E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindíssimos mais uma vez a este canal, né? E se eu soubesse, eu teria feito um sanduíche natural para te receber aqui. E por falar em sanduíche natural, a história de hoje está deliciosa, então não perca! Tinha um badequinho, né, um menininho que ele se chamava Pedrinho. E qual que era o hobby do Pedrinho, né, a diversão do Pedrinho? Ele, juntamente com a sua mãe, a dona Roberta, se aventuravam, né, a cada 15 dias para descobrir o maravilhosíssimo mundo dos sanduíches, né, das sanduicherias. E nessas jornadas, né, que eles iam aqui e ali, comiam um sanduíche aqui e ali, não sei o que, o garoto Pedrinho foi pegando a malandragem, né, de cada restaurante. Ele sabia como é que funcionava o esquema. Era para ser só mais uma noite visitando sanduicherias de qualidade duvidosa. Mas o nosso herói Pedrinho e a dona Roberta se depararam com um lugar deveras diferente. Eles chegaram nessa sanduicheria que eles ainda não conheciam, né? O Pedrinho sentou e já começou a olhar o cardápio e um prato em específico chamou a atenção. E o Pedrinho, que já estava afiado, né, na arte de comer sem reservas, comer como se não houvesse amanhã, mandou chamar o garçom para que ele explicasse. Uai, como é que é isso aqui? O garçom chegou e explicou pro molequinho, pra dona Roberta, ó, a gente vai trazer um sanduíche, mas não é qualquer sanduíche não, é um sanduíche servido, viu meu filho? Se você comer só um pedaço, comer até você ficar satisfeito, mas sem terminar o sanduichão completão, aí você não precisa pagar nada, você pode ir em paz e satisfeito. Mas se você comer ele todinho, aí você vai ter que estar pagando R$120 aqui no meu bolsão. Mas assim, pessoal, vocês acham que o Pedrinho acreditou nisso? É claro que não, ele já estava calejado com a malandragem, com o sistema alimentício brasileiro. Então ele falou, pode trazer meu patrão. E a mãe dele virou pra ele assim e falou, ô Pedrinho, você entendeu, né? Você só vai comer um pouquinho, você não pode comer tudo. Mas o Pedrinho falou, não mãe, deixa eu explicar pra senhora, não é assim. Qualquer pessoa, né, que é um pouquinho mais experiente nessa área, sabe muito bem que funciona assim. Se eu não conseguir comer o sanduíche inteiro, aí é que nós temos que pagar. Caso contrário, se eu conseguir, o que eu vou conseguir, né, aí a gente não tem que pagar. É assim que funciona. Esse povo aí tá querendo engambelar nós pra eu não conseguir comer tudo e aí a gente ter que pagar, mas isso não vai acontecer, a senhora pode ficar de boa. E pram, chegou o sanduichão. O sanduíche era assim, uma obra de arte sem tamanho, né? Eu não tenho palavras, infelizmente, pra expressar o que era aquele sanduíche, porque, nossa, sem perder tempo, o menino Pedrinho, ó, e toma, e come, e vral, e sem mastigar, e não sei o que. Vai devagar, Pedro. Come e bebe Coca-Cola, ketchup, mostarda, não sei o que. Mas aquele sanduíche, né, como eu já falei, eu não tenho palavras pra expressar o tanto que era grande. Era muito maior do que o Pedrinho tava acostumado. E olha que ele já tinha passado por esse tipo de desafio um monte de vezes na vida dele. Mas depois de muita insistência, muita luta, perseverança e muito ketchup, né, o menino Pedrinho finalmente conseguiu comer aquele sanduíche. E aí ele já chinelou pro banheiro, que na hora foi um misto de emoção com diarreia, né? E aí o Pedrinho saiu do banheiro lá tonto, já suando e não sei o que, mas sorrindo, né, porque ele tinha completado o desafio. Só que pra surpresa do Pedrinho, a reação da dona Roberta não foi a mesma. Muito pelo contrário, ela era extremamente grilada. Por que a senhora tá grilada, mãe? Eu completei o desafio. A mãe dele foi e puxou a contona de R$120 e falou, aqui ó, eu vou descontar de sua mesada pra você largar de ser besta. O menino, sem entender, né, quis fazer um barraco lá, cobrar satisfação, processar a empresa, mas já tinha sido dito que ele só não teria que pagar nada se ele comesse o suficiente pra sair satisfeito, né, sem terminar de comer o lanchão servidão, bonitão. Agora, o que que essa história tem a ver para comigo, né, e para contigo? É porque é o seguinte, se eu chego pra você e te falo que a salvação, né, você ir pro céu, morar eternamente com Deus, um lugar onde não vai mais ter choro, mais tristeza, vai ser pura alegria. Se eu falo pra você que essa salvação é de graça, o que que talvez você vai pensar? Sei. Uai, como assim? Eu não tenho que fazer nada pra ser
salvo? Não, mas eu tenho que ir lá cumprir os mandamentos, eu tenho que obedecer minha mãe, ajudar os mendigos, não sei o quê. Porque a nossa mente, assim como a do Pedrinho, já conhece o esquema, já conhece o sistema. Porque a gente é criado assim, né? A gente cresce num mundo onde nem injeção na testa é de graça. A gente vive em um mundo que é extremamente meritocrático. Tudo que você quiser alcançar ou quiser ter, você vai precisar se esforçar o suficiente para ter aquilo. E aí, quando a gente se depara com uma proposta que é completamente contrária a isso, assim como a dona Roberta e o Pedrinho, né, acharam estranha aquela proposta de você só receber de graça se você não alcançar o padrão suficiente, você não alcançar a meta, entendeu? Tipo assim, né? Aí é difícil de acreditar, não é? Porque como assim? Eu só tô qualificado se eu não tiver qualificado? É por isso que às vezes você vai ouvir alguém dizer que cristianismo não é religião. Por quê? Porque o sistema, né, que a gente já tá acostumado da religião é o seguinte: você faz alguma coisa, você faz alguma obra, alguma oferenda, você cumpre um padrão de vida e tudo mais para só então você ser aceito por Deus. Seja lá o Deus que for, né, o Deus dessa religião. Mas no cristianismo é justamente o contrário. O fato de você não estar qualificado para entrar no céu e reconhecer isso é justamente o que te qualifica para entrar no céu. O fato de você não ter conseguido cumprir todos os mandamentos, o fato de você não conseguir viver uma vida santíssima diante de Deus. E uma vez que eu reconheço que eu realmente preciso de um Salvador, aí sim é que eu sou salvo. E isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Jesus disse, né, quando ele andou aqui na terra, ele disse que ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a Bíblia também fala que a gente é salvo pela graça, pelo simples fato de você crer. Não é de obras, não é das obras que você pode fazer, justamente para que você não se glorie diante de Deus. Você não vai ser salvo por cumprir o desafio, por bater a sua meta. Você é salvo pelo simples fato de crer que Deus chamou tanto que mandou o filho dele para morrer no seu lugar, para te salvar e para te dar uma vida nova com Deus. Uma vida nova que começa aqui e que vai até a eternidade. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo da semana. Eu tô postando vídeos aqui toda semana com histórias incríveis. E se você quiser acompanhar essas aventuras, se inscreva aqui no canal, deixa seu like também para me fortalecer, para estar fortalecendo a favela. E compartilha também esse vídeo com algum amigo seu que precisa ouvir essa história. Beleza, galera? Então é isso, né? Um grande beijo, um abraço e nunca se esqueça que você é extremamente, muitíssimamente amado por Deus. Beleza, galera?